Aleluia, Senhor nosso Deus, entramos na Tua presença, é verdade, em adoração e louvor, mas agora também nós entramos na Tua presença em oração, clamando, ó Pai, pela Tua misericórdia, clamando, ó Pai, pela Tua presença. Nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor, nós queremos dizer, ó Deus, que nós, de todo o nosso coração, que nós Te amamos, e que nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso, Senhor, nessa noite nós viemos para buscar a Tua vontade, que a Tua vontade se realize não somente em nossas vidas, nós que aqui estamos nessa noite, mas também em cada lar, mas também em cada casa que nos acompanha agora, ou aquelas casas pelas quais nós temos orado e clamado, que ali o Senhor venha abençoar lares e mais lares, famílias e mais famílias, em especial, Pai querido, não somente por essa noite, não somente por esse tempo na Tua presença, nós queremos orar também pelo nosso irmão Anderson, que a Tua graça, poder e misericórdia esteja socorrendo ele que passou nesse dia, nessa tarde, por um acidente. Não temos todas as notícias, mas o Senhor sabe muito bem como ele está, e pedimos que o Senhor o guarde e cuide dele, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Odair, hoje estamos aqui em dose dupla, para compartilhar a palavra de Deus, para reforçar a palavra de Deus. Verdade, pastor Everton, a paz do Senhor, então, a todos os nossos ouvintes. É um privilégio estar aqui para compartilhar, assim como todas as quartas-feiras. O Senhor tem nos dado uma palavra e hoje não é diferente. Pensando bem, é diferente, pastor. Estamos em dois. É verdade. Deus nos uniu já há um bom tempo, somos amigos há muito tempo. Sou um discípulo do pastor Everton e é um privilégio estar dividindo aqui o altar com ele, para juntos podermos levar uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa. Nós cremos, sobretudo, no poder do Espírito Santo, que vai nos convencer de toda a verdade, que vai usar nossos lábios, nossa boca, né, pastor Everton, para levarmos uma palavra de bênção para você, aí na sua casa, no seu lar. Se prepare, porque eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer na vida dos nossos irmãos. A ocasião é especial, por isso que estamos aí, reforçando a palavra de Deus, compartilhando uma palavra de Deus, reforçando a mensagem, né? A mensagem da palavra de Deus. E eu queria falar nessa noite de uma palavra de Deus, a fim de que viesse reforçar o chamado, pastor Adair, que nós temos de sermos intercessores, né? E esse homem chamado Abraão, ele é um sobrevivente, né? Na sua geração, por tudo aquilo que ele passou, um homem que anunciava, um homem que testemunhava a palavra de Deus, era chamado ele de amigo de Deus. Então quero, se você puder, já abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 18, você pode estar abrindo sua Bíblia no versículo 22, queremos compartilhar uma palavra de Deus sobre esse homem, um sobrevivente, né? Na sua geração,
um homem que era chamado amigo de Deus. Alguns homens receberam, pastor Alex, atributos especiais. Lembro que Moisés era aquele que falava com Deus face a face, né? Verdade, pastor Everton. E Abraão então recebe esse título de pai da fé, amigo de Deus, um homem na terra ao qual Deus revelava os seus segredos. Nós vamos ver nessa passagem como Deus é maravilhoso e como também Abraão tinha também essa convicção de poder falar com Deus e saber que era escutado pelo amigo. Ousadia. Capítulo 18 de Gênesis diz assim, versículo 22: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se eu porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Diz a palavra de Deus que Abraão estava ali intercedendo por uma nação, por um povoado, aliás, por 2 povoados, por Sodoma e Gomorra. Nós hoje, pastor Odair, estamos em especial orando, né, pela nossa localidade. Eu acho que nossa primeira oração é pela família, pela nossa casa. Provavelmente assim também você tem orado pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família. Depois nós oramos ali pela nossa rua, oramos pelo nosso bairro, oramos pela nossa cidade, oramos pelo nosso estado, oramos pela nossa nação e nessa ocasião oramos pelo mundo todo que passa por tribulações. Você é chamado por Deus para ser um intercessor, para que a graça, a misericórdia de Deus repouse nesse momento tão delicado que o mundo todo está vivendo, pastor Odair. Mas esse texto para mim, pastor Odair, ele é muito emblemático, porque fala da ousadia de um homem que ora, né? Do conhecimento de Deus que esse homem tem, mas fala também da generosidade de Deus, pastor Odair. Imagina um ser humano falho, né? Nós, seres humanos falhos, e aquele homem que ainda não é perfeito, um homem que está sendo transformado, lapidado por Deus, tem essa confiança de chegar na presença de Deus. Para mim é o texto mais emblemático de quem Deus é, na sua grandeza, na sua generosidade, e daquilo que pode o homem, a mulher, um jovem que entra na presença de Deus, ousa aclamar, e nesse caso ele está orando por vidas. Nesse caso ele está orando por povoados, orando por pessoas. Creio que esse é o chamado que você tem, de orar por pessoas. Pastor Everton, observando esse texto, nós temos aqui a história de 2 homens, Abraão e Ló, e nós vemos aqui que Ló, esse sobrinho de Abraão, né, eles partiram junto. Ló partiu junto com Abraão, né, quando Abraão recebe o chamado
né, para ir para uma terra estranha, andar pela fé, um propósito de Deus para a vida dele, para ele ser pai de multidões, pai de nações, e esse sobrinho, ele acompanha o seu tio. E nós percebemos que no relato bíblico ele acompanha o tio, e quando alguém acompanha uma pessoa de Deus, alguém que está sobre a graça de Deus, está ouvindo a voz de Deus, então Ló foi beneficiado. Ló, ele tinha prosperidade, a Bíblia fala. Ele ali enriqueceu juntamente com Abraão, né? E que foi o motivo, que eu quero falar um pouquinho também, lá no capítulo 13, da separação dos dois, né? Ló aumentou-se muito o gado, e a Bíblia relata que houve uma briga entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, e então Abraão, né, o homem experiente, o homem que conhecia Deus, ter ouvido a voz de Deus, ele dá escolha para Ló, dá uma escolha para Ló. E a nossa vida é feita de escolhas. Deus permite que você escolha o seu caminho, e Ló escolheu um caminho. Ló, os comentaristas bíblicos dizem que ele foi seduzido, porque ele escolheu um lugar bonito, uma terra próspera, porém era uma terra perigosa. E aí houve então essa separação. Ló vai com sua família e começa a habitar em Sodoma e Gomorra, e Abraão segue seu caminho, Abraão construindo altares, adorando a Deus, né? E a Bíblia não relata, pastor Everton, nenhum altar, nenhuma adoração da parte de Ló. No meio de um povo pecador, de um povo contaminado pelo pecado, né? O filho de Deus, o servo de Deus ali, Ló, vai para esse lugar, porém ele não adora, não constrói um altar, ele abandona as coisas de Deus, pelo que parece tá explícito na palavra de Deus. Então Ló abandona o Senhor. Mas nós estamos vivendo dias hoje em que muitas pessoas abandonaram o Senhor também. E talvez você que nos assista nessa tarde, manhã ou noite, no seu horário que você vai nos assistir ainda, agora é noite, e talvez você vai se encontrar nessa história, ou na parte do Abraão, que é aquele que intercede, o intercessor, pelo seu familiar, pelo seu parente, pela cidade vizinha, ou como Ló, aquele que andava com Abraão, andava aqui simbolizando Deus, andava com Deus, mas um dia seguiu um caminho diferente, seguiu um caminho ao qual pensou que seria bom aos teus olhos. E nós vemos aqui a grande destruição que viria. Era um perigo iminente, por isso escolhemos essa palavra para essa noite, pastor Everton, porque há um perigo também vindo sobre nós. Há um perigo vindo sobre nós. Hoje mesmo, ouvindo o noticiário, eu vi que vários presidentes de nações, líderes de nações, né? Presidente do Paraguai, presidente do Panamá, presidente dos Estados Unidos, muitos presidentes, pastor Everton, eles estão clamando por Deus, eles estão pedindo a intervenção de Deus, e o noticiário e os jornais dizem assim: nós estamos perdendo a guerra, só Deus para nos livrar, só que lindo, Deus, né? Que lindo. A gente está vendo que nesta situação alguns, não todos, mas alguns estão se voltando para Deus. E talvez você, na sua casa hoje, ouvindo essa palavra, Ló era um homem de Deus, mas ele estava num lugar contaminado pelo pecado, um lugar que iria ser destruído. Essa destruição, essa decisão de destruição, ela iniciou no céu. Era Deus que queria essa destruição, porque a Bíblia relata que o pecado chegou até ele. Foi tão grande o pecado daquele povo, que Deus então resolveu terminar com aquela cidade. Mas aí encontra Abraão, o intercessor, aquele que pede: Deus, não tem 50 justos, se tiver 50 justos vai destruir. Não vou destruir. E Deus ali então, ele ouve Abraão. Nosso Deus é maravilhoso porque ele nos ouve, mesmo diante de uma adversidade tão grande. Se clamarmos, se pedirmos, ele virá. Se você clamar por ele, ele te ouve. Iniciaram juntos, né? O tio Abraão com o sobrinho Ló, e agora a sua família, desceram junto lá do norte, lá da terra dos caldeus, desceram juntos, estavam juntos. O pastor já mencionou que se afastaram por motivos econômicos, né? E é um ruim motivo para se afastar de alguém, se afastaram, e agora seus caminhos se cruzam novamente, né? Essa cidade pelo qual Abraão está clamando, né, é a cidade justamente onde está agora morando seu sobrinho com toda a sua família. Por isso nós falamos da necessidade de orar por casas, por lares, por famílias, por povoados, né, por nações, naquele tempo por Sodoma e Gomorra. E aí então Abraão começa, pastor Odair, né, com 50, né?
a gente olha, parece que ele está barganhando, né? Começa com 50, e quando ele vê a generosidade de Deus, a bondade de Deus, ele vai crescendo no seu pedido, ele vai sendo mais ousado perante Deus, porque reconhece a bondade de Deus. Então ele vai ali, Deus mais, ok, se tiver 50, então o Senhor não vai destruir a cidade, mas se houver 45, né? E Deus disse que não vai destruir a cidade se houver ali 45 justos. Ele pula para 40, depois ele pula para 30, e ele pula para 20, e ele pula para 10, e o pastor Odélio não tinha 10, mas ainda assim a misericórdia de Deus, né? Olha só, Deus olhando para aquele povo, a partir da intercessão de Abraão, Deus olhando, olha, se tiver 10 justos, não destrua a cidade. E os anjos enviados para aquele lugar, a decisão já estava tomada nos céus, né? Pastor Everton, os anjos chegam naquele lugar, e você conhece a história bíblica, meu irmão, minha irmã, talvez você não conheça, mas quando Ló recebe esses homens de Deus, ele reconhece que são anjos de Deus, anjos de Deus enviados até a casa dele, recebe no seu lar, os mesmos anjos que Abraão recebera, para trazer a notícia. Abraão recebera esses anjos, né, na sua casa. Então, também você que está em casa, você pode perceber que Deus envia anjos à sua casa. Deus envia anjos, envia mensagens. Talvez nessa noite, nós estamos aqui, né, porque anjo significa mensageiro, né, pastor Everton? Aquele que entrega a mensagem, queremos entregar essa mensagem para você. Os anjos foram à casa de Abraão, entregaram a boa mensagem, que Sara daria à luz um filho, né, e está escrito ali que há coisa demasiadamente difícil para Deus fazer. Quando a gente olha para essa adversidade, para o vírus que está assolando, né? Hoje nós temos aí 6 mil casos no Brasil, né? 240 mortes atualizado, né? Esse número que estão afirmando que é pelo coronavírus. Então as pessoas precisam se cuidar, mas para o Senhor há coisa demasiadamente difícil. Aqui havia já uma sentença contra este povo, contra essa cidade, mas os anjos chegaram até a casa de Ló. Os homens daquela cidade, a Bíblia relata, é tão triste isso, tanto homens como jovens, todos daquela cidade, eles queriam invadir a casa de Ló, e eles queriam violentar os homens de Deus. Olha o tipo de pecado que eles queriam praticar, olha como estava a perversão naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Se olharmos um pouco, eu sei as pessoas têm falado, né, o que nós temos visto aqui no Brasil, né, pastor Everton? O que vimos aí no carnaval, o que vimos a violência, né, tantas coisas têm acontecido ao nosso derredor, e nós pensamos, Deus não está vendo, nós nos enganamos quando pensamos assim. A Bíblia diz no profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado, né? Quando não há arrependimento, os anjos enviados ali, Ló, ele entendeu, ele compreendeu, e os anjos falaram, você tem que sair daqui, você e a tua casa. O interesse de Deus é sempre salvar você e a tua casa, é sempre salvar a nossa casa. Então essa era a promessa. Porém, né, os genros de Ló, a Bíblia diz que eles não acreditaram, eles acharam que ele estava zoando, né? A Bíblia fala uma palavra engraçada, acharam que estava zoando, né? E não aceitaram o convite. Os anjos conseguiram tirar a casa ali no amanhecer, né? O Ló, as 2 filhas, a esposa. E aí nós já vemos que Deus trabalhou a humildade no coração de Ló, porque ele diz aos anjos, olha, vocês estão querendo que eu vá para a montanha, porque as cidades vão ser, deixa eu ir para aquela outra cidade, que é uma cidade pequena, ali eu vou descansar minha alma, né? Então já ele aceitou então uma cidade pequena, uma cidade menor, né, para se refugiar. E aí os anjos do Senhor permitem que isso aconteça. Porém, uma história muito triste é relatada, que a esposa de Ló, ela olha para trás, pastor Everton, ela olha para a cidade. Havia uma ordem dos anjos, não olhem para trás, abandone o seu pecado, abandone a sua vida de erro, né? Deixe o orgulhoso, deixa o orgulho de lado,
né? O arrogante deixa a arrogância, o mentiroso deixa a mentira, o adúltero larga o adultério, arrepende-se, porque é tempo de arrependimento. Há uma oportunidade de Deus, uma noite para arrependimento na sua vida. E a mulher de Ló, a Bíblia fala que ela olha para trás e ela é atingida na destruição da cidade, e ela é morta naquele lugar, pastor Everton, porque entendemos que deu saudade, deu pena do mundo. Tem um mundo que está ficando para trás com esse vírus, pastor Everton. Tem um mundo que está ficando para trás, que não vai voltar a ser o mesmo. Mas talvez alguns de nós tenhamos saudade do pecado, tenhamos saudade do erro, mas Deus está oportunizando para que venhamos a mudar de atitude, para mudar de vida. É tempo de mudança, é tempo de reflexão, é tempo de deixar o pecado de lado, e assim como Ló, ser salvo. Por isso estamos falando de sobreviventes nessa noite. Abraão sobreviveu, Ló sobreviveu, as filhas sobreviveram, mas a esposa e todo o povo de Sodoma e Gomorra não sobreviveram. Olhando a misericórdia de Deus, pastor Odeir diz ali ainda no capítulo 19, versículo 9, diz assim: eles, porém, os moradores daquela cidade, pela qual Abraão estava orando, clamando pelaquela cidade, diz: eles, porém, disseram para Ló: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, porém, faremos pior do que a eles, que aos anjos, aos mensageiros. Então, contudo, quer dizer que ali havia um homem, e quando fala ali que ele queria ser juiz em tudo, pastor Odeir, eu creio que o Ló tinha os princípios de Deus, não é? Aqueles princípios que ele aprendeu pela palavra de Deus, aqueles princípios que ele aprendeu no discipulado, aqueles princípios que ele aprendeu andando com Abraão, amigo de Deus, homem de Deus. Então eu creio que ali naquela cidade, quando há uma reclamação daquele povo lá de Sodoma e Gomorra, que ele pretendia ser juiz de tudo, eu entendo que ele era aquele homem de Deus, que dizia assim: isso está errado, né? Então qual a acusação deles agora? Quer ser juiz de tudo, quer nos julgar, quer dizer o que é certo, quer dizer o que é errado, quer dizer o que é pecado. E a nossa geração, homens e mulheres de Deus, pastor Odeir, quando estão ali morando, quando estão na sua rua, no seu lar, naquele ambiente ali da vizinhança, tem seus princípios, como Ló lá tinha seus princípios, né? Então eles não concordavam, e agora nesse momento chegou a hora deles colocar um fim nisso. Mas que tristeza, né? Colocar um fim no quê? Na misericórdia de Deus, que coloca lá no meio de Sodoma e Gomorra um testemunho, um homem correto, um homem certo, um homem com os princípios de Deus. Então, pastor Odeir, a misericórdia de Deus, né? Não só porque se tivesse 10 justos pouparia a cidade, mas também porque de lá tirou 4. O pastor Odeir fez a conta, menos a mulher do Ló já caiu para 3. Mas houve um convite de novo à misericórdia de Deus, né? Dizendo aos genros, né? E eles achavam que era uma brincadeira, eles achavam que não ia acontecer com eles, eles achavam que não seriam atingidos, que eles poderiam continuar fora da vontade de Deus, fora dos princípios de Deus, eles poderiam continuar governando a sua própria sexualidade. Tem muita gente que está longe de Deus por essa questão da sexualidade. Deus diz uma coisa, mas cada um quer fazer a sua vontade. E quando ali tem um homem, uma mulher de Deus que diz o que é certo e errado, aí recebe acusação, quer ser juiz, quer julgar, quer dizer o que é certo e o que é errado. Mas na verdade, um homem de Deus com o princípio de Deus é um gesto da bondade, da generosidade, da misericórdia de Deus para Sodoma e Gomorra. É que não deu mesmo, né? Aí veio o juízo. E aí talvez alguém diga: Deus é muito cruel porque destruiu uma cidade pervertida, porque ali diz não somente os adultos, não somente os velhos, mas diz ali, pastor Odeir, os jovens também estavam juntos ali naquela tentativa de abuso, né? Então uma cidade pervertida. A misericórdia de Deus, ela é longânima, né? A generosidade de Deus se vê na oração de Abraão, né? Onde ele vai barganhando com Deus. Se tiver 50, vem até 10, tem 4, foram retirados dali pela mão. Diz que o anjo, como eles eram, pastor Odeir, como eles eram enrolados,
né? Tardios, o Ló e a família que os anjos tiveram que pegar pela mão. Demorando para tomar a decisão, o convite da salvação. A salvação para a casa deles. Era o convite. E eles estavam se demorando. Os genros não acreditaram. As filhas seguiram pai e mãe. A mãe olha para trás. Há um convite. Há um convite nessa noite para que você aceite o Senhor Jesus. Aceite Ele como teu Senhor e Salvador. Confesse os teus pecados. Arrependa-se e seja salvo. Tu e a tua família. Há um interesse de Deus de salvar as famílias, Pastor Everton. Pastor Everton, o vírus destruiu o poder dos poderosos, né? Nos fez ver que somos todos iguais, que somos todos pó, que não há ninguém melhor do que ninguém, que nós somos todos criaturas de Deus e temos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Os cartões postais, Pastor Everton, da humanidade, né, estão vazios, né? A Torre Eiffel, não tem ninguém lá hoje, pastor. Hoje, pastor, quem acreditaria se disséssemos, né, a Estátua da Liberdade, Estados Unidos? Não tem ninguém lá olhando hoje. O Coliseu em Roma, não tem. Não é possível ir até lá, né? O Big Ben em Londres, não dá para ir, né? Aqui no Brasil, a praia de Ipanema, né, lugar frequentado por centenas de pessoas, está vazio. Eu estava olhando as imagens, esses lugares estão vazios. As praças das cidades estão vazias. O povo está escondido. O povo está com medo, né? Mas o Salmo 139 diz: para onde nos esconderemos do Senhor? Para onde fugiremos da sua face? Se suba aos céus, lá estás. Se desça às profundezas do mar, lá estás também. De Deus nós não podemos nos esconder. Se esse vírus, o inimigo invisível, ele destruiu o poder dos poderosos, ele fez o ser humano perceber o quanto somos ainda dependentes do nosso Deus, o quanto não podemos virar as costas para o nosso Deus, porque Deus é quem vai dar o livramento. Esse livramento, os presidentes já estão falando, só Deus pode nos livrar. Sabe como? Ele vai dar sabedoria aos cientistas, ele vai dar sabedoria para que desenvolvam, né? Para que desenvolvam o remédio, a cura, né? Ele vai dar livramento para os seus, não vai destruir os justos junto com os perversos, não vai. Essa era a intercessão de Abraão: o Senhor vai destruir? Não, se houverem 10, não destruirei. Então ainda é tempo de reconhecer que nós necessitamos todos, reconhecer que somos criaturas, que somos filhos, que se acordarmos amanhã de manhã é presente de Deus. Se estamos vivos, se temos um lar, se temos uma família, tudo foi Deus que nos deu. É momento sim de deixar o orgulho de lado, de reconhecer que nós não sabemos o dia de amanhã. Como Jesus disse: não ande ansioso pelo dia de amanhã, não ande ansioso pelo que comer, pelo que vestir, né? Não, basta o dia seu próprio mal. Nós devemos confiar no nosso Senhor que é Deus, Criador de todas as coisas. Não é o mesmo tratamento, né? Não é o mesmo tratamento de Deus para com o justo. E o Novo Testamento, o pastor Odair nos fala que o justo é aquele que é justificado, que ele não é só alguém que tem um testemunho coerente com os princípios de Deus, mas após ter um testemunho coerente com os princípios de Deus, após isso, ainda assim, ele vai se justificar em Cristo Jesus, na morte, na cruz de Jesus, na misericórdia de Deus, não nos seus próprios méritos, ainda que devemos tê-los pelo testemunho, pelos princípios de Deus, mas justo significa aquele que é justificado no sangue de Jesus, pela obra de Deus lá na cruz. E aí é essa confiança, pastor Odair, essa confiança que Abraão tem para ser um sobrevivente, essa confiança que Ló tem como princípios de Deus, é um sobrevivente. Então, o pastor Odair falou: não existe, o ser humano ele não se julga inatingível por esse vírus, que é aos olhos humanos invisível. Então a pessoa, onde ela vai se esconder para se tornar alguém inatingível, né? Não existe inatingíveis, mas existem sobreviventes. Existem os sobreviventes, pastor Everton, nós podemos sobreviver a isso, seremos certamente sobreviventes,
no futuro vamos poder contar para os nossos filhos, nossos netos, né? Como nós passamos o 2020 pelo vírus, né? Como nós exercemos a nossa fé, a fé bíblica, uma fé coerente com aquilo que temos aprendido da palavra de Deus. Abraão, amigo de Deus, intercedendo por um povo que estava prestes a ser destruído, mas lá não foi encontrado nenhum justo. Temos no Novo Testamento, no primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que ele diz que nós temos um novo mediador. Agora o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Esse intercede por nós e esse apaga, perdoa os nossos pecados. Por isso, o reconhecimento que é um nome sobre todo nome, o nome de Jesus, o qual você deve construir, edificar. Assim como falei no início, a escolha do caminho, né? A vida é feita de escolhas. Ló escolheu um caminho longe de Abraão e ele correu o risco de vida, perdeu a esposa, né? Os amigos que ele fez naquele lugar ele perdeu, mas Deus teve misericórdia dele, enviou anjos lá para buscá-lo. Nessa noite nós queremos ter a liberdade de falar para você que Deus também se interessa pela sua vida, pela sua casa e quer te salvar, né? E nós vemos essa questão da escolha, pastor Everton, né? Deuteronômio já falava, escolha a bênção ou a maldição, né? Novo Testamento, Jesus Cristo fala assim, do caminho da escolha, o caminho largo ou o caminho estreito. O apóstolo Paulo falava, você pode escolher entre viver a carne, alimentar a carne, ou o espírito. Há sempre uma escolha, há duas portas. Qual delas? Para que você sobreviva a esse tempo, ande pelo caminho da salvação, pelo caminho de Cristo Jesus, buscando a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém, pastor Everton? Verdade, hoje pela manhã, lemos lá Romanos capítulo 8, né? Onde diz que somos mais do que vencedores, e logo após diz que nem a morte pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Essa confiança, pastor Odair, que Abraão tinha para orar, para interceder, para barganhar, se assim podemos dizer, com Deus, tal era a intimidade que aquele homem tinha com Deus. Amigo de Deus é chamado na Bíblia. Moisés falava com Deus face a face, outros tantos homens que andaram, que tinham intimidade com Deus, e Deus nos convida a ter intimidade com Ele, a fim de que tenhamos confiança, não somente para orar, para clamar, nós estaremos orando agora, mas também para aquilo que der e vier, seremos sobreviventes, e ainda que a morte nos tocasse, pastor Odair, o sobrevivente é aquele que vai viver pelos séculos dos séculos. Eu gosto de usar esse termo na Bíblia, que fala dos séculos, porque falando em números, parece que nos dá um pouco da dimensão do que representa a vida eterna, com essa passagem tão curta que é a vida, na qual humanamente nós não queremos nos desligar, não é? Não temos um comportamento suicida, nós queremos viver, né? O homem não foi feito para morrer, foi feito para viver, e é uma promessa que ele vai viver pelos séculos dos séculos. Então, vencedor é aquele que após essa vida, ele vai viver a eternidade com Deus. Agora, uma cidade que não ouviu a Deus, não buscou intimidade com Deus, que sofreu juízo, mas espiritualmente e até fisicamente, Ló, Abraão, né, sua família, a família de Abraão, se tornou um sobrevivente. Amém? Quero te convidar a orar por algumas pessoas, entrar na presença de Deus, ainda mais animados por esse texto de que Deus é compassivo, longânimo, Deus é bom, misericordioso, Ele ouve. Então nós queremos clamar. Pai querido, nosso Deus, nós permanecemos aqui na Tua presença nessa noite, e nós queremos orar por pessoas, nomes que chegaram até nós, o Luiz, pai da Vanessa, queremos orar, há um pedido de cura interior por ele, Senhor, o Senhor conhece muito bem os problemas pelos quais ele está passando, e nós oramos para que a Tua misericórdia, para que o Senhor toque no coração e na mente desse homem, pelo Anderson que está no HPS, o Anderson que tivemos notícia já nessa tarde desse acidente. Oramos, Pai, para que o Senhor o guarde de todo mal,
em nome de Jesus, pela Denise, Senhor, que está buscando, está ali fazendo um pedido de emprego. Eu lembro a Ângela também, que está procurando emprego. A Catiane também, Deus, ora aqui pela família. A Catiane do Tiago, né, está pedindo oração pela família. O Roger, pedido de emprego, e pelo filho, que é Rosene Costa. É mais ou menos isso, né? Pai querido, nosso Deus, nós permanecemos na Tua presença, e o Senhor conhece cada nome, cada pessoa que está por trás desse nome, e não somente uma pessoa, mas uma situação, uma circunstância, e nós não queremos agora ficar indiferentes ao sofrimento, à luta dessas pessoas, mas queremos nos unir a elas em oração, e clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pelo Teu socorro, generosidade do Senhor mostrada a Abraão e a Ló. Mostra, Senhor, a Tua bondade também a nós. Nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Seremos sim sobreviventes desse tempo, porque nós viveremos pela fé, e através da fé, né, participando com Deus, né, na sua palavra, nós tomamos, né, a autoridade da palavra de Deus, que diz ali que Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós queremos chamar o Anderson para finalizarmos com esse louvor, né, e lembrando sempre, há uma escolha, há dois caminhos a serem seguidos, né, o caminho da morte e o caminho da vida. Escolha a vida para que vivas, o que Moisés disse lá em Deuteronômio, né? Nós temos Josué que disse, né, se vos parece mal servir ao Senhor, sirvam aos falsos deuses, né? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. E você pode servir ao Senhor com alegria nesse tempo na sua casa. Lembre-se, os anjos visitaram Abraão na sua casa, levaram boa notícia. Visitaram a casa de Jó, levaram boa notícia, livramento. A cidade foi destruída, mas aqueles que creram no Senhor foram salvos. Amém? Oração produz sobreviventes, pastor Odair. Então, ore, clame a Deus. Amanhã, 19 horas, né? Culto da Igreja Mover, 19 horas, com o pastor Paulo. Você pode estar novamente em culto. Amanhã, quinta-feira, 19 horas, estaremos novamente em culto com uma palavra do pastor Paulo. Amanhã, quinta-feira, convidamos você. Amém? Salvo, liberto, fui tirado da escuridão, grandioso da ser, amado pelo tempo chegou, desde eternidade, viestes até nós, Jesus, Filho de Deus, viveu. Levantaste com poder, o caminho abriu para o mundo outra vez, aleluia, por quem tu és, aleluia, por quem tu és, aleluia. O Senhor é por nós e a vitória está em suas mãos. Glória a Deus. Amém. Até o próximo culto.